Saudações, muito boa noite para você. Agora, assunto aqui é Fla-Flu. Flamengo derrotado pelo Fluminense. Praticamente o Flamengo dá adeus, né? As chances de títulos estaduais. Muito provavelmente o torcedor rubro-negro já deve se preparar para uma situação tanto quanto inusitada, né? Que é disputar o tal do quadrangular do rebaixamento. A grande verdade é que o Flamengo, em momento algum, levou a sério o Campeonato Carioca e a conta chegou, né? Os 3 jogos lá que o Flamengo entra com sub-20 e tropeça nos 3, e o Flamengo precisa, em 2 clássicos, vencer 2 para ter algum respiro ali, enfim. O Flamengo deixou um recado muito claro, né? O foco é no Campeonato Brasileiro e na Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Bom, agora a respeito do Fla-Flu, a gente tem que começar com alguns pontos. O primeiro deles é a respeito do Emerson Royal, que é uma crítica que muitos torcedores do Flamengo vão fazer, já estão fazendo. Torcedores do Milan já fizeram, torcedores do Tottenham até a música já fizeram. E quem acompanha a carreira do Emerson Royal já vê essa deficiência técnica dele há muito tempo, que é o Emerson Royal não sabe marcar. Ele é um lateral direito que, na descrição da posição dele, né, da função dele em campo, seria prioritariamente ser um bom defensor, né? Ele é um defensor, ele é um lateral direito, mas ele não é um bom defensor. Ele é um cara que sabe apoiar bem no ataque, tem velocidade, tem explosão, tem uma experiência, isso aí é inegável, ele tem experiência. Ele tem uma boa presença ofensiva, já fez até gol já pelo Flamengo. Na estreia dele mandou a bola no travessão de cabeça. Então ele é um cara que se apresenta bem na frente. Mas ele não é um bom defensor, né? E ficou claro hoje isso, que além também de não ser um bom defensor, ele não é um primor técnico de jogador. E quando o Flamengo paga quase 10 milhões de euros, tira o Emerson Royal do Milan, o torcedor do Flamengo tem na cabeça, tá chegando um lateral, né, pra posição. O Emerson Royal é um jogador que cogita, se planeja ir para a Copa do Mundo. O retorno dele ao futebol brasileiro muito se passa por esse planejamento particular dele, né? De voltar a ser convocado para a seleção, estar mais perto do Ancelotti, já que o Flamengo é o principal time do país, né? E de momento ele não consegue se firmar nem como titular do Flamengo. E quando tem oportunidade, vai mal. E ele falha grotescamente no segundo gol. Ele dá uma batida meio que de canela, de joelho na bola, e entrega na marca do pênalti ali pro John Kennedy sozinho dentro da área, acabar com o clássico, né? Além de azarado, além dele ser azarado, ele tem esse imã, né, de ser um jogador que atrai as atenções. Sempre quando tem algum probleminha em campo, o Emerson Royal tá envolvido. Ele tá no meio ali, ou ele é um culpado, ou foi em cima dele, ou bateu nele. Sempre assim, cara. Tem jogadores que têm esse perfil e o Emerson Royal é um deles. Agora, partindo para outro também, o Léo Ortiz, é o seguinte, né? O Léo Ortiz, ele colocou na cabeça que ele é meio campista. Na cabeça do Léo Ortiz, ele é o camisa 10 do Flamengo, na ausência do Arrascaeta, e acredito que ele pensa que ele joga muito mais do que ele realmente joga. Ele é muito bom jogador, inegável, para mim é nível seleção brasileira, mas, sei lá, ele parece que às vezes é um cara que tá, na cabeça dele, tá muito à frente do que ele é. E nisso existem a tal da displicência. Ele dá um passe de trivela num campo molhado, chuvoso, onde você via 2, 3 jogadores do Fluminense claramente na tua frente. Cara, é brincar com azar, né? Ele dá um passe errado, o Fluminense pega a zaga do Flamengo totalmente aberta e gol do Fluminense, o gol do Kevin Serna. Aí o Léo Ortiz compromete o jogo, o Flamengo sai atrás. A atuação dele, não só por esse erro, mas ao longo do jogo, foi muito abaixo, muito irregular. Tava aparentando estar sem confiança. Tinha umas bolas ali que ele poderia, por exemplo, ter recuado pro Andrew, que eu já vou falar dele. O Léo Ortiz chuta para fora, tipo, algo difícil de que a gente via no ano passado e no ano anterior, quando ele despontou no Flamengo, né? Eu sei que ele passou por problemas físicos, lesão, precisa voltar a ganhar ritmo, né? Voltando de pré-temporada, enferrujado, mas fica um sinal de alerta porque o Vitão, por exemplo, chegou voando. O Vitão chegou hoje, deu assistência até pro gol do Cebolinha. Na atuação contra o Vasco, o Vitão perfeito, implacável. Então, se ele queria sombra, ele tem. Já tem o Léo Pereira, que é quase uma unanimidade do lado esquerdo.
você tem o Vitão, você tem o Danilo, então o Léo Ortiz precisa ficar de olho aberto, né? Melhorar esse rendimento dele aí, porque concorrência ele terá. E o terceiro jogador que eu queria falar aqui é o Alan, que de todos é a maior decepção de longe, porque o Alan, ele em momento algum se firmou no Flamengo, o Alan não consegue jogar, ele não tem capacidade técnica para se titular no Flamengo, ele não acompanha o ritmo do Flamengo em campo, ele atrapalha o time. O Alan é muito abaixo da média comparado aos outros meio-campistas do time. Ele nem se compara com o Saul, nem se compara com o Jorginho, ele não se compara com o Eric Pulgar. Ele vai brigar com o Everton Araújo e que por vezes é mais escolhido do que ele em campo. Então o Alan hoje é um peso para o Flamengo, é um jogador caro que veio com uma expectativa grande e não rende. O Alan pode ser uma boa moeda de troca no mercado, né? Quem sabe o Flamengo precise de algum outro jogador e possa oferecer o Alan. Acho que o fim da linha para ele no Flamengo já deu. Na minha opinião, é um caso perdido. É uma contratação que deu errado. Valeu a aposta, gostei quando veio, apoiei. Entendi que ele era um jogador muito bom no Atlético Mineiro, com o Sampaoli, anteriormente no Fluminense. Um jogador que o Liverpool foi buscar muito jovem. Então, assim, é uma decepção, mas o Alan, para mim, já deu no Flamengo. Falando um pouquinho agora positivamente, gostei da estreia do goleiro Andrew, apesar de que com a bola no pé me deu alguns sustos, começou bem, no final do jogo um pouquinho já desesperado, patinou ali no lance, mas fez uma defesaça no jogo, né, no chute do Kevin Serna no primeiro tempo. Ele tem uma saída de bola muito boa, ele tem um tempo de jogo muito bacana. É muito cedo para falar do Andrew, se ele vai ser titular ou não. Acho ainda que o Rossi é o melhor, tá? Mas como eu disse, é um recorte muito pequeno. O Andrew ainda vai mostrar serviço, mas fica válido aqui que o Rossi agora vai ter um oponente à altura dele no elenco, né? Matheus Cunha claramente não seria uma sombra para o Rossi no ano passado, como não foi. E agora o Andrew vindo do futebol europeu, 24 anos, experiente, já com currículo internacional estreando bem, apesar da derrota, eu acho que agora sim, de fato, a gente tem um bom goleiro reserva. Recorte curto, como eu disse, não sei se ele vai ser titular, mas pelo pouco que eu vi hoje, foi bem. Espero que em próximos jogos, né, condições de campo melhor, enfim, tendo mais minutagem, o Andrew consiga desempenhar um bom papel no Flamengo e quem sabe virar titular. Gostei de algumas poucas atuações. O Cebolinha, de novo, entrou bem. Já tinha jogado muito bem contra o Vasco. Já tinha sido titular, chamando responsabilidade, finalizando de fora da área. Em contrapartida, o Luiz Araújo muito abaixo. O Luiz Araújo, por incrível que pareça, não finalizou bem hoje. Imaginava que o Luiz Araújo fosse um jogo perfeito para ele, pela condição climática, de chutar fora da área, testar o goleiro do Fluminense, né? O Fábio está com seus 44, 45 anos. E o Flamengo não finalizava, só foi finalizar com o Everton Cebolinha em campo. Ele entra, faz o gol, dá um volume de jogo interessante, consegue finalizar de fora da área. Então, o Cebolinha, pra mim, cara, grata surpresa desde a reta final do ano passado, né? Dado o momento, o Cebolinha já era peça descartada no Flamengo, tava para sair, sondou até mesmo o Fluminense, o Santos, o Grêmio, acho que o Corinthians também. O Cebolinha fica e vai ganhando fôlego no Flamengo, né? Para ganhar minutagem. O Felipe Luiz gosta muito dele, isso é bom. Então, veremos muito mais do Cebolinha nesse ano. Tô gostando de ver. Outras atuações que eu gostei, né? O Eric Pulgar entra, ele melhora muito o meio campo do Flamengo, saída de bola. Como eu disse para vocês, nem se compara com o Alan. Melhorou muito. O Varela, né, coitado, entrou lateral esquerdo, porra, sem tempo, entrou muito mal hoje, mas não dá para culpar o cara jogando fora de posição, campo chuvoso, o Flamengo já estava perdendo, torcida impaciente, mas não tem muito o que elogiar hoje o time, né? A derrota hoje também se passa muito pelo gol perdido do Samuel Lino, que ele no primeiro tempo fura uma bola ali debaixo do gol, que se o Flamengo abre o placar ali, muito provavelmente não teria tomado empate, ou se tivesse tomado empate não estaria perdendo, né? Por razões óbvias. Então seria talvez um jogo muito mais fácil para o Flamengo se o Samuel Lino não tivesse furado aquela bola. E, enfim, fica aqui a lamentação, mas não acho que ele foi um desastre, tá? Acho que, dentro da medida do possível, ele tentou. O Flamengo hoje, como um coletivo, foi muito ruim, permitiu muito o Fluminense construir jogo,
criar chances de jogadas. O Fluminense agrediu muito o Flamengo, mais do que eu imaginava. Eu já imaginava que seria um jogo mais difícil do que contra o Vasco. O Fluminense consegue, por característica, complicar jogos contra o Flamengo, coisa que o Vasco não consegue. Mas o Flamengo eu achei muito permissivo hoje. E isso é fruto também do time que o Felipe Luiz mexeu, né? O Flamengo mudou o elenco pro jogo. Do Vasco pro Fluminense, o Flamengo mudou muito. Entrou o Bruno Henrique, que não surtiu efeito. Entraram, como eu disse, o Alan. Você tinha ali o Léo Ortiz na zaga, o Andro. Então, assim, era um outro time. Não dá para fazer as mesmas exigências do que contra o Vasco. Mas, resultado decepcionante. O Flamengo agora depende de um mini milagre para passar para as quartas de final. O Flamengo só tem um jogo e basicamente se o Nova Iguaçu vencer, enfim, o Flamengo vai para o quadrangular do rebaixamento. E o que isso significa? Que o Flamengo, junto de mais 3 times, olha que mico, cara, olha que mico. O Flamengo, recém-campeão da Libertadores, campeão brasileiro, vai disputar a Supercopa do Brasil, vai disputar com mais 3 times, muito provavelmente times pequenos do Rio de Janeiro, a permanência no Campeonato Carioca. Fatalmente o Flamengo vai vencer os 3 jogos, mesmo se for com time reserva, time misto, é obrigação ganhar. Não acho que o Flamengo... Seria um absurdo o Flamengo ser rebaixado no estadual, é algo até impensável, não acho que vai ser, mas é um atraso no planejamento, né? Fica um sinal amarelo ligado de que, de fato, o planejamento para a temporada começou errado. O Sub-20, obviamente, comprometeu. O profissional venceu um jogo, perdeu outro. 2 clássicos, normal, percurso normal. Mas as condições, né, que o Flamengo se colocou num Campeonato Carioca bem mais curto, mais enxuto, 6 rodadas apenas, metade delas com Sub-20, perdeu as 3, ganhou um, perdeu outro com o principal, vai decidir a vida na última rodada. Fica aqui essa crítica ao José Boto, né, que é o responsável pelo futebol do Flamengo. Acho que o Flamengo permitiu muito o começo da temporada entrando com o Sub-20 claramente abaixo da média, e agora é correr atrás do prejuízo, né? Cair é impensável, então que corrijam rapidamente esse cálculo de rota. Foco agora vai ser no Campeonato Brasileiro, jogo contra o São Paulo no Morumbi, São Paulo em crise, presidente afastado, treinador do São Paulo falando em brigar contra o rebaixamento. Então o Flamengo relativamente favorito para vencer, começar o ano do Brasileirão defendendo seu título de fato, né? Conquistando cada pontinho que lá no final do ano vai fazer diferença. E posteriormente disputar o título contra o Corinthians na Supercopa do Brasil. Jogo em Brasília, um clássico, as 2 maiores torcidas do país. Claramente o Flamengo não quer perder uma final, ainda mais para o Corinthians, né? É hora de marcar território, vencer de novo e começar o ano conquistando títulos, assim como foi no ano passado, em que o Flamengo foi campeão carioca e da Supercopa, que esse ano pelo menos da Supercopa seja, né? Mas bem, méritos ao Fluminense, venceu com méritos, jogou melhor, jogou mais, procurou mais o gol. E ao Flamengo fica aqui a crítica, sinal de alerta ligado, porque tem muita coisa a ser corrigida. Não é o fim do mundo, muitos titulares ainda nem jogaram, né? O Arrascaeta ainda não estreou, o Jorginho também não. Você tem o Saúl também que não estreou, tá lesionado. Então, a ver como vai ser esse Flamengo daqui em diante, mas com essa mini dor de cabeça, né? O quadrangular do rebaixamento é feio. Pro Flamengo é feio.